Salve galera! O assunto dessa aula é orbitais e números quânticos. O que seriam os orbitais? Segundo o novo modelo do átomo, desenvolvido aí segundo os estudos de Erwin Schrödinger, de Heisenberg, de Broglie, aquilo que a gente chamava de camadas, órbitas circulares, na verdade são os orbitais. O que são os orbitais? Um orbital é a região de maior probabilidade de se encontrar um elétron. O formato desse orbital vai ser obtido a partir da resolução das equações de Schrödinger, que são equações extremamente complexas. O orbital S teria o formato de uma esfera, então ele seria uma esfera concêntrica ao núcleo. Um orbital P, ele tem um formato bilobular, então seriam na verdade como bexigas amarradas umas às outras nos eixos X, Y e Z do plano cartesiano. Os orbitais D têm uma complexidade um pouco maior, então nós não vamos abordar esses orbitais. Os elétrons, na verdade, eles estão distribuídos nestes orbitais. A ideia seria mais ou menos o seguinte: a eletrosfera seria como um prédio. Esse prédio é dividido em andares, que seriam os níveis. Se entrarmos num andar, vamos ver a separação em apartamentos, que seriam subníveis. Entrando num apartamento, nós teríamos a divisão em cômodos, que seriam então os orbitais. Um elétron, então, será encontrado dentro de um orbital, dentro de um subnível, dentro de um nível da eletrosfera de um átomo. É possível localizar esse elétron de acordo com números chamados de números quânticos. São 4 esses números. O primeiro, o número quântico principal, indica o nível em que o elétron está, o nível em que ele se encontra na eletrosfera do átomo. O segundo número quântico, chamado de número quântico secundário ou azimutal, ele indica o que seria o subnível. Mas como o nome já diz, são números quânticos. Então, o subnível S recebe L igual a 0, o subnível P, L igual a 1, para o subnível D, L igual a 2 e para F, L igual a 3. Considerando os orbitais como caixinhas ou círculos para facilitar a distribuição dos elétrons, nós teríamos um outro número quântico que indicaria em qual dessas caixinhas, na verdade em qual dos orbitais o elétron iria se encontrar. Para o orbital S seria 0. Para um subnível P, o M pode valer 0, menos 1 ou mais 1, de acordo com a figura mostrada. No orbital D, o M pode valer de 0, menos 1, menos 2, mais 1 ou mais 2. E no orbital F, 0, menos 1, menos 2 e menos 3 à esquerda, mais 1, mais 2 e mais 3. Então a gente pode notar que o número quântico magnético, o terceiro número quântico, varia de acordo com L. Ele vai de menos L a mais L. O quarto número quântico é aquele que nos indica se o elétron está girando num sentido horário ou anti-horário. É o número quântico de spin, que indica o giro do elétron. Esse giro do elétron acaba gerando um campo magnético que faz com que os elétrons, mesmo tendo essa carga igual negativa, possam ter uma determinada atração devido aos campos magnéticos opostos gerados. É por isso que 2 elétrons podem ocupar um mesmo orbital. Para se encontrar os números quânticos, é necessário que a gente faça a distribuição eletrônica em orbitais, que vai se iniciar com a distribuição eletrônica segundo o diagrama de Pauling. Como exemplo, vamos analisar o oxigênio. Sua distribuição eletrônica seria 1s2, 2s2, 2p4. Demonstrando isso em orbitais, teríamos uma caixinha para o primeiro nível e orbital S, uma caixinha para o segundo nível, orbital S, e 3 caixinhas para o segundo nível do subnível P. Distribuindo os elétrons, iríamos utilizar primeiro a regra de Hund, que diz que um orbital só pode receber o seu segundo elétron quando todos os demais orbitais daquele subnível já receberam o primeiro. No caso de um S do oxigênio, um elétron é colocado indicado como uma seta para cima, e o segundo já pode ser colocado no mesmo orbital. No nível 2, no subnível S, colocamos um elétron indicado como uma setinha para cima e já podemos colocar o segundo elétron indicando como uma setinha para baixo. No subnível P,
teríamos 3 caixinhas, e segundo a regra de Hund, eu tenho que colocar um elétron em cada um dos orbitais primeiramente. Então, da esquerda para a direita, vamos colocar um elétron para cima, outro elétron para cima e um terceiro elétron para cima. Temos ainda que fazer a distribuição de mais um elétron. Nesse caso, temos que seguir o princípio da exclusão de Pauli, que diz que num orbital só pode haver um segundo elétron se ele tiver spin contrário ao primeiro. Nós vamos indicar esse spin contrário com uma seta para baixo. Então, no orbital da esquerda, vamos colocar o quarto elétron para baixo. Quais seriam, então, os números quânticos do elétron de diferenciação do oxigênio? Quer dizer, o último elétron a ser adicionado. O número quântico principal seria n igual a 2, uma vez que esse elétron se encontra no segundo nível. O número quântico secundário seria igual a 1, uma vez que esse elétron se encontra no subnível p. O número quântico magnético seria menos 1, que é o orbital em que ele se encontra. E o número quântico de spin poderia ser mais meio ou menos meio, uma vez que não há convenção quanto a isso. Se assumirmos que para cima é mais meio, esse último elétron teria então spin igual a menos meio. Um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre.